deixou de aceitar a reencarnação por causa da Teodora, imperatriz de Bizâncio. Bobagem, porque ela reencarnou 3, 4 vezes depois, não só como Orfé, como uma série de outras doenças aí infecto-contagiosas. Pois bem, esta problemática, então, vem vindo no tempo em que Allan Kardec, sempre Allan Kardec, estuda isso com proficiência nesse capítulo. E a problemática da possessão, então, volto à terceira etapa, depois eu falo da segunda. A possessão, ela era a ideia de que o demônio, que depois passou a ser bandido, passou a ser o espírito mau, tomava as pessoas, entrava dentro delas, daí a palavra possessão, ele se apossava do corpo da pessoa. Allan Kardec vem e explica que não é possível uma coisa dessa. O espírito não entra no corpo como a fumaça ou o líquido entra dentro de uma garrafa. Não há essa possibilidade, porque eu tenho meu psiquismo, meu personalismo e posso não permitir isto. Mas a coartação, a algemação pode ser de tanta profundidade psicológica que a pessoa é levada mesmo da ideia de que de fato ela esteja possuída pelo demônio, pelo diabo, pelo espírito mau ou o obsessor na linguagem espírita. Isso não acontece. Mas o que ocorre é uma justaposição, uma interligação tão profunda, perispírito a perispírito, que na grande parte do tempo é o obsessor que fala, comanda, dirige e se manifesta, e a personalidade do outro, do próprio dono do corpo, que é pequenininha, se deixa levar e ele é conduzido às problemáticas obsessivas que nós temos conhecimento. Eu deixei para falar da segunda etapa, estudada por Kardec, que é a medida da fascinação, porque eu a considero a pior das obsessões. É a pior, para mim, é a pior. Eu estava estudando, há muitos anos atrás, eu comecei com 20 anos, estudar Espiritismo, e certa madrugada eu estava estudando a respeito, que eu comecei com Kardec, eu comecei por curiosidade e comecei com Kardec. Então, numa madrugada eu estava estudando, e entrou o padre Eustáquio Lechaut, que é um holandês, desencarnado no estado de São Paulo, em Poá, e ele trabalhou muito tempo na Holanda, e trabalhou muito tempo em Belo Horizonte, até um bairro com o nome dele e tudo mais. E o padre Eustáquio entrou pela madrugada, nós já tínhamos um certo conhecimento e tudo mais, e ele me disse: então, meu filho, você está estudando? E eu disse: estou estudando muito. Ele disse: isso é muito bom, você tem que estudar mesmo, é preciso estudar, porque eu mesmo estou estudando bastante. E nenhum problema, nenhuma dúvida que eu possa tirar para você? Eu disse: não, problema não, eu só tenho um certo medo. Ele falou: medo do quê? Eu disse: medo da obsessão. Tenho visto médiuns aí totalmente obsedados e tenho medo, receio dessa doença. Os espíritos têm me dito que a obsessão é uma doença problemática, muito séria, que leva a pessoa mesmo ao inferno, a uma expressão de higiene teratológica, íntima, psicológica, e eu tenho medo de perder a noção de mim mesmo, uma dificuldade muito grande. Ele disse: e que mais? Eu disse: e das 3 obsessões estudadas por Allan Kardec, eu tenho pavor da fascinação, porque a fascinação, padre, é como áspide, é uma cobrinha azul, que ela vai entrando pela espinha dorsal, psicologicamente falando, e vai atingindo todo o cérebro cerebelo, a córtex cerebral e o bulbo raquidiano, entrando na epífise, e me permite que eu totalmente fique obnubilado e pense que estou atuando corretamente, e tenho dificuldades. E ele então brincou comigo e disse: pois é, mas você não vai ter problema de obsessores, porque você só tem um único obsessor, que este que vai te perseguir todo o tempo da tua vida, a cada instante, te cobrando cada minuto da tua jornada. Me dá o nome dele, padre, rapidinho que eu vou começar a orar já, porque eu pretendo viver muito tempo na Terra e tenho uma necessidade de cumprir um programa educativo, já que eu reencarnei para isso, quero ver se eu melhoro. Perfeitamente, ele me disse: chama-se Reinaldo Leite, que sou eu mesmo. E eu disse para ele: mas como? Que negócio de obsessor? Ele falou: porque o maior obsessor nosso somos nós. Nós é que temos problema de lidar conosco. Lidar com a entidade, doutrinar a entidade na mesa, é muito fácil. Conversar com o algoz, tete a tete, psicologicamente, tudo bem. Agora, lidar com você mesmo, abaixar a serviço do orgulho, tirar o resquício da vaidade, tirar as excrescências psicopatológicas trazidas pela megalomania do tempo e do espaço, é problema. Daí porque o Espiritismo é doutrina de reforma íntima, intestina. É preciso reformar-se intimamente. Aí a mediunidade se sublima. Quanta gente, benditos obsessores os meus, benditos a eles, porque todo mundo rechaça o obsessor. Eu não. Eu aprendi a amá-los. Eu sempre digo para os meus obsessores, quando eles vêm, e de vez em quando são tantos que eles vêm em etapa, por fila. Bom, agora sábado é fulano e sua turma. Beltrana e sua turma. É uma problemática séria isso. E cada um deles vem cobrando problemas do passado sérios. E eu os agradeço, aprendi com Jesus a agradecê-los. Porque não fossem os obsessores, onde estaria eu no campo da mediunidade?
Porque, claro, eu, um espírito inferior, não teria condições ainda de falar com as grandes potestades superiores da vida espiritual. Eu tenho que lidar com gente da minha estirpe vibratória, dos meus afins. Porque eu aprendi com Allan Kardec que todo o obsediado de hoje foi o obsessor de ontem. Toda a vítima de obsessão de hoje foi o algoz do ontem. E claro que pela lei de afinidade negativa, porque o ódio é o amor que enlouqueceu, o que acontece? Claro que pela atração imântica eu vou atrair comigo, junto de mim, pessoas que são afins comigo. Não há essa... Por que Jesus não se comunica na Terra via mediúnica? Por quê? Por que é que Deus não se comunica como nunca se comunicou? Está aí os registros. Aí, embora, claro que o Talmud aí fala completamente diferente, e a Torá também, no sentido hebraico de que Deus comunicava. Nada, quem comunicava era Jeová, que era o espírito protetor de Israel, que não tem nada a ver com Jesus. Era um espírito vingativo, guerreiro e justo em algumas leis, tanto que deu os 10 mandamentos, que é um corolário extraordinário de beleza. Mas, ao mesmo tempo, levou Moisés, o grande Mesu, era o apelido de Moisés, quer dizer, salvo das águas. Este Moisés, que foi um dos maiores médios de toda a humanidade, cometeu atrocidades tremendas no Egito, para poder tirar o povo hebraico de lá, e aí o povo hebraico está tentando se assentar em algum lugar até hoje e não conseguiu, por causa do problema kármico que ele arrumou na época, uma problemática política, sociológica, mesológica, de profundidade obsessiva. Mas ele trouxe no bojo dele a ideia de ele ser rei. Ele queria lutar com Merneftá, e Merneftá, que era o rei do Egito, ele queria ser tão rei quanto o outro, mas não podia ser no Egito, porque o Egito não permitiria. Então o que ele fez? Ele achou que tinha que levar o povo para a terra da promissão, que era Ur. Então tentou fugir. No começo pediu ao rei, o rei não liberava. O rei, intuído, sabendo que o povo da ocasião não teria condições de poder, mediunicamente ele sabia disso, que não havia condições de poderem sobreviver, senão sobre a proteção do Estado egípcio, embora sob o tacão das próprias leis, mas Moisés foi se rebelando, porque ele queria ser superior. Então Moisés fez grandes coisas na terra, foi um dos maiores profetas, tanto que a primeira revelação que se estuda é a mosaica, mas ao mesmo tempo cometeu problemas graves no campo da mediunidade. Se vocês lerem a história de Moisés, perceberão quanta praga mediúnica ele arrumou, porque ele se tornou um verdadeiro mago negro. Trouxe aquela peste dos ratos, a peste bubônica, a invasão dos ratos, a matança dos primogênitos que ele mandou fazer no começo para assustar o próprio rei, aquelas violências com as vestais da época, as mulheres que eram tidas pelo Estado egípcio como as mulheres intocáveis, intocadas sexualmente, e eles iam lá, tinham relações com elas, de propósito, para poder mexer com as leis do Estado, e tantas atrocidades ele mandou cometer para o ideal que ele tinha de poder libertar o povo hebraico e ele ser rei, o que não conseguiu, porque depois veio a desencarnação e Aaraão, que era o irmão dele, tomou posse. Vejam que a mediunidade, ela tem uma conotação tipicamente neutra. Ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com o meu uso. É minha coisa, é uma expressão parafísica. A mediunidade é uma coisa minha, é um bojo meu, sintonia. E eu posso aperfeiçoá-la, estudando, me melhorando, para atuá-la com Jesus, ou posso totalmente desperdiçá-la em coisas de questão de só menos importância. Quanto paranormal eu conheço, quanto médium eu conheço, que é intuído por entidade, em sentido totalmente negativo. A pessoa é lúbrica, é sensual, é sedutora, é política, ela busca dentro do conduto mediúnico o concurso de entidades vibratórias com que ela se afina para conduzi-la ao estabelecimento da buena dicha, como diz Allan Kardec, aquela busca das facilidades mundanas. Mas depois, e para pagar o preço? Quem é que aguenta pagar o preço da mediunidade assim? Então o livro dos médiuns nos dá exatamente esta conotação profundamente científica, a parte mais científica do Espiritismo, em que fala de nós, da nossa sintonização. E não importa ser criança para desenvolver mediunidade, como pode ser um adulto de 80 anos, isso não importa. A mediunidade, o fluido vibratório, virá no momento adequado, porque é uma coisa que fica ajaezada em nós, fica arquivada, ela está dentro da gente. E porque está dentro da gente, ela vai se manifestar, de acordo com o nosso programa evolutivo, na hora certa. E todos aqueles que se encantam e têm pressa de desenvolver alguma coisa, sem se dar pressa de estudá-la primeiro, antes de exercitá-la, caem no campo fragoroso da obsessão e criam problemas graves. E aí começam as interferências de que o Espiritismo tem registros fantásticos, não só o Espiritismo, mas toda a historiografia religiosa da Terra. Porque as pessoas se envolvem num circuito tal, e as pessoas, os de volta, começam a falar: puxa, você é o tal, você é o médium, você é isso, você é aquilo. Aí começa a fascinação.
a fascinação do obsessor encarnado, que os desencarnados às vezes até cruzam o braço e falam, não se obsediar não, ele está se obsediando sozinho, nem precisa atacá-lo não. Por quê? Porque vem o orgulho, vem a vaidade no meio espírita, e disso nós temos largas provas. E o que acontece? A gente cai de quatro. Quando eu comecei com 20 anos, também comecei nesse circuito, e as pessoas falam, não, você é um médium, você é isso, você recebe, você faz, você acontece. E eu comecei a me engalanar, até que certa ocasião uma psicóloga me disse, você não precisava nada disso, meu filho, você podia muito bem andar sozinho, você se esconde atrás dos espíritos, você podia deixar de lado. Eu, um pouco nécio ainda, meio infantil, de fato comecei a achar que era eu que fazia as coisas. Os espíritos me largaram por um tempo, eu caí de quatro, feito uma limária aí, um burrico na estrada, e tive um problema de obsessão grave. Até que me escondi de novo na capa dos espíritos, porque a mediunidade era minha, mas as informações mediúnicas eram deles, e eu os deixei fluir. Então todas as atenções foram trazidas por Allan Kardec. Os espíritos vão orientando a gente conforme nós vamos evoluindo, é claro. De Allan Kardec para cá são 137 anos passados, muita coisa vai evoluindo, mas a base é Allan Kardec. Quando a gente estuda Kardec, vive Jesus, diz Emmanuel. E é verdade, nós temos que estudar este livro, já que queremos ser médiuns, e estudá-lo com proficiência. Daí porque temos necessidade de participar com esforço dos estudos que a gente possa fazer, longe da prática mediúnica que virá depois, com o tempo. Nunca se convida uma pessoa, a não ser que ela esteja obsedada ou esteja com problemas graves, para a mesa mediúnica de pronto, na primeira vez que ela vai entrar no centro, já senta na mesa, porque é o fulano ou é Beltrano, porque tem um nome ou não tem. Está fazendo um grande mal para ele. É preciso que haja uma coisa que no mundo espiritual chama-se ambientação vibratória. Eu tenho mediunidade há 33 anos que a exerço. Se eu viesse trabalhar aqui agora mediunicamente, precisaria de um ambiente adequado, me ambientar na circunstância para poder servir e trabalhar. Precisaria de um tempo fora da mesa para poder servir, salvo, claro, um caso especial em que eu teria que trabalhar e pronto. Mas quando eu tivesse que trabalhar na casa, precisaria de uma ambientação. Muita gente já vem, você é médium, já põe na mesa e tal. Às vezes o sujeito tem uma neurose, tem uma psicose, ele tem um desvio de comportamento, ele tem um problema anímico que não tem nada a ver com a mediunidade, ele tem uns distúrbios, tem uns tiques nervosos, que é o problema da psicologia ou da psiquiatria médica, terrena, que não tem nada a ver com o problema mediúnico, é uma disfunção da alma dele. E Allan Kardec, estudando o animismo, faz uma distinção, mas saiba de uma coisa, é pelo conduto anímico da alma que se chega ao mediúnico, porque nas mediunidades naturais, sem serem obsessivas, porque a obsessiva vem e impõe, ela não propõe, tirando esta, que é doença, é um problema psicopatológico, um problema de loucura às vezes, que chega às raias da loucura, e o Dr. Bezerra de Menezes estuda isso muito bem, no livro A Loucura sob o Novo Prisma. Tirando isso, nós normalmente somos médiuns que precisamos do esforço do exercício. A mediunidade intelectiva, principalmente, e Allan Kardec separa no capítulo 14, ele separa a mediunidade de efeitos intelectuais e a mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos intelectuais, que é a grande maioria de todos nós, necessita de quê? Sintonização constante. Daí porque o médium não é só médium na mesa espírita, ele é médium 24 horas por dia. Ainda que na vida íntima dele, no mundo de relação dele de trabalho, ele sempre tem que saber que ele está no conduto, ele é uma pessoa diferente. Daí porque Allan Kardec fala no capítulo 17 da formação dos médiuns. Como é que se forma o médium? Como ele se desenvolve daquilo que ele já tem íncito dele? Como ele faz para poder desenvolver essa força imântica, interna que ele tem, subjacente, para que ela se torne positiva? Ele dá essa sequência para que nós, na mesa espírita, quando já adestrados, e o adestramento nunca se completa, mas já é um adestramento, quando a pessoa vem, toma a mesa, se assenta na mesa, as entidades que estão programadas para o dia, vem a comunicação, se o médium é psicofônico, virão a psicografia, se o médium é psicógrafo, virão a evidência, se o médium é evidente, clara evidência, e coisas desse tipo. Maria Angélica me diz aqui presente que todos nós somos mais ou menos médiuns, e todos nós temos todas as mediunidades, todas elas, todas. O que acontece é que ela só vai se desenvolver mais ou menos naquele setor da psicofonia, ou da psicografia, ou da inspiração, ou da intuição, na medida da nossa necessidade reencarnatória. Se eu fui um orador que levei as massas ao desequilíbrio psico-orgânico, se eu levei as multidões à falência moral, é justo que eu venha com a inspiração do dom da fala que eu já tenho, para poder pregar agora as verdades e conduzir aquelas massas que eu levei ao opróbrio da existência para a recomposição, e eu as traga de volta por uma questão de prova, que eu me preparei para poder atingir o ápice da coisa. Se eu fui um médium
e usei o palato para dificuldades muito grandes na urdidura de emoções, no estelionato psicomoral, é natural que aquelas vítimas que estão desencarnadas possam vir pelo meu próprio fluido de boca, a fim de poder restabelecer a verdade, a fim de que eu me torne, bom, eu usei a minha boca para levar você ao desequilíbrio, o teu ouvido ouviu que eu emiti o meu som para o campo negativo, então venha agora pela minha boca, o compromisso reencarnatório, eu estou reencarnando, você não pode ainda, então eu vou servir para você de ponte, para que você possa transmitir, eu dou a minha boca negativa, que era negativa, transforma em positiva para que você venha, e dê as tuas informações aos teus amigos, traga as tuas orientações, e fale aquilo que você tem que falar. São os compromissos vibratórios que nós temos, por causa da evolução terrestre. Nós estamos num avanço grande, mas não o suficiente, estamos muito longe da própria camada evolutiva. Mas estamos no início, estamos na melhor da nossa reencarnação, estamos na melhor fase da nossa vida. Por mais que possamos ver problemáticas aí fora, por mais que as dificuldades venham, as notícias à larga venham, nós aqui temos Allan Kardec, já sintonizamos com ele, temos a obra dele aí totalmente codificada. Um cinquentão que podia ter pendurado a chuteira, descansado na casa dele, deixado para lá a coisa, foi firme até o fim. Claro que teve titubeamentos no caminho, tudo bem, mas foi. E trouxe-nos essas belezas que temos por orientação. Antes dele havia o empirismo, a coisa não tinha harmonia. Os médiuns eram envolvidos nas ruas, nas praças, as intuições vinham, as mistificações em larga escala. Allan Kardec estuda no capítulo 27 em diante das mistificações, das contradições e das mistificações, mostrando que o médium tem que ter cuidado. Nem tudo é dele, pode ser tudo da entidade, mas muito pode ser dele no campo anímico. Então como fazer isso? Vamos fugir? Bom, eu sei que sou eu que estou psicografando, vem na mente, mas o conteúdo do que vem é meu. O palavreado pode ser meu, a sinonímia e a vocabulário da psicografia pode até ser minha, por isso que eu sou obrigado a estudar a língua portuguesa, a língua em que eu me manifesto. Mas o sentido da palavra, a coisa intrínseca, a emoção transcrita no papel ou na psicofonia emitida, não é minha. Então eu já sei que é de uma entidade que me inspira ou que me toma, a palavra entre aspas, para que eu possa servir de conduto a ele. Então nós temos, para finalizar, e não alongar muito, que aí dá muito cansaço e dá sono, nós temos no livro dos médiuns toda a beleza possível de estudos. E dentro dessa beleza, depois que a gente desencanta, começa a estudar. E estudando, saibam de uma coisa, vou dizer por experiência própria, a gente se integra nos capítulos. Eu sempre digo, estou lendo isso aqui, Allan Kardec escreveu isso para mim. Vocês vão ver que dá a impressão que ele está escrevendo para a gente. Sou eu que tenho esse problema, sou eu que tive esse distúrbio. Eu que tenho essa desarmonia íntima. Sou eu que devo falar, está acontecendo comigo tal fenômeno. E a gente vai estudando. Apenas para finalizar, uma coisa que não ocorre na comunidade espírita atualmente e que eu considero um equívoco, e tenho falado onde vou a respeito. Eu vou falar no Congresso de São Paulo sobre mediunidade, vou falar da identidade dos espíritos e vou abordar esse tema. O capítulo 25 do livro dos médiuns foi totalmente abolido nos meios espíritas. Não se fazem mais trabalhos de evocação espírita. Criou-se no meio espírita a ideia de que os espíritos têm que vir naturalmente, têm que comunicar naturalmente. É um equívoco. É preciso que hajam reuniões, em particular, para atrair a atenção deste ou daquele, evocar esta ou aquela entidade, e não tentem fazer isso de modo simplesmente por curiosidade. No meio espírita, a curiosidade ela é louçã até determinado limite. Do estudo. Fora disso, não mexam com faca de 2 gumes e segurem pela lâmina. Faca se segura pelo cabo, segurou pela lâmina, corta. Vai se arrumar problema. Então, esse tipo de curiosidade que a pessoa tem, eu queria falar com o meu avôzinho que morreu, que eu não conheci, eu queria saber de uma família, uma tia minha que me contou, a minha tataravó, que ela fugiu e sumiu, e ninguém sabe se morreu aos 59 anos, em 1810. Certamente estará desencarnada, não precisa perguntar nada, nem interessa saber. Também está reencarnada e somos nós mesmos, estamos de volta. Esse tipo de curiosidade devem ser abolidas no meio espírita, porque são coisas que não têm absolutamente nada a ver com a doutrina. Uma coisa que estão colocando no meio espírita mediúnico, terapia das vivências passadas. Por favor, não falem terapia das vidas passadas, porque não há vidas. A vida é uma só. As vivências é que são muitas da própria vida. Estão trazendo no meio espírita, que não tem nada a ver com o espiritismo. Há estudos novos no meio espírita que não tem nada a ver com doutrina, porque o espiritismo é uma ciência que ingressa em todo o setor do conhecimento humano, mas não se mete com ele. O que é astrologia, astrologia, o que é astrofísica, astrofísica, o que é medicina, medicina, o que é psiquiatria, psiquiatria, o que é espiritismo, espiritismo.
O Espiritismo explica a medicina, explica a psiquiatria, explica a astrologia e a astrofísica, mas não se envolve com elas. Por isso que são setores em apartado e especializados no assunto. Trazem cromoterapia para o meio espírita. Conheço muito centro espírita que aplica cromoterapia. Situação que não tem nada a ver, é uma ciência criada agora há pouco tempo. Isso aí me lembra aquilo que os protestantes dizem. Na Bíblia, Atos dos Apóstolos, está lá que é proibida a comunicação com os mortos e o espiritismo foi abolido. O espiritismo é abjurado. O espiritismo é coisa satânica. O espiritismo não pode ser aquela coisa metendo o pau. Eu acho que é uma comunicação mediúnica das mais extraordinárias, porque o espiritismo, naquele tempo, a Bíblia tem 6.500 anos, o espiritismo tem 137. Deve ter sido uma comunicação mediúnica, porque eles proibiram uma coisa que nem existia. Então assim ocorre com o problema da cromoterapia, que é uma coisa elevada, é claro. É o problema da terapia das cores, que é uma beleza. Na Itália começou com a Savioli e hoje está disseminada pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é moda agora, fazer fenômeno de cromoterapia. Mas a cromoterapia é uma ciência em apartado, que requer local apartado. Não adianta esse pieguismo de fazer um centro espírita num ambiente, numa sala mediúnica, fazer o fenômeno de cromoterapia sem os apetrechos ambientais necessários, porque não surte efeito nenhum, não dá nada. É um mero passe. E o passe sintonizado é que dá efeito. E o passe, quanto mais silencioso, mais efeito ele surte, porque ele mente a mente perispírito a perispírito. Então, quanta coisa o pessoal tem trazido no meio espírita, em que nós ficamos preocupados com essa pureza doutrinária, escrita pelo Dr. Ari Lex, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, escreveu um livro extraordinariamente belo, e vocês deveriam conhecer, chamado Da Pureza Doutrinária, em que essas incursões, já ditas por Diolinto Amorim, já escritas pelo próprio Dr. Ari Lex, e outros tantos próceres evoluídos do meio espírita e guardiães, têm falado a respeito, como o Dr. Carlos Imbaçaí, que falava que essas intromissões no meio espírita, claro que modificam o escopo do espiritismo, que é a renovação das consciências. A obrigação do espiritismo é a educação. O resto, é claro que você pode ser cromoterápico e pode ser espírita. Ele pode ser budista e pode ser espírita. Ele pode ser católico e pode ser espírita. O espiritismo é uma ciência. E sendo ciência, na parte científica, a pessoa pode aceitar. Ela pode aceitar a reencarnação, é o problema dela. Mas a pessoa pode ser de qualquer conotação religiosa e ser espírita. E vai perceber que muita coisa do que se fala nas religiões aí tem conotação com o espiritismo. Se vocês estudarem o Evangelho de Buda, como eu estudei, vocês vão ver que o Buda deveria ter sido um Cristo da época dele e depois Jesus veio muito tempo. Porque os dois falavam a mesma coisa, claro, mutatis mutandis, a sinonímia vocabular. Buda falava naquele indochinês dele, no Nepal, aquela linguagem do Nepal, e Jesus falava em aramaico, que era o arameu, que era uma linguagem outra no próprio Oriente. Mas os ensinamentos são eternos, porque Deus é eterno. E o que se esvai dele é a eternidade, é o conhecimento. Então, essas questões no meio mediúnico, essa coisa de usar apetrecho para a expressão da mediunidade, que muita gente precisa do quadro, precisa eu para escrever, eu preciso de lápis, tudo bem, é psicografia. Mas tem gente que eu preciso do lápis, eu preciso da fotografia do Dr. Bezerra de Menezes aqui para psicografar. Ou preciso de usar uma roupa branca. Um fulano uma vez me disse: olha, você fala muito bem, você não sei o que, você é isso, só que você devia estar sempre vestido de branco quando fala do espiritismo. E eu disse: por quê? Porque o branco é pureza. Aqui um espírito, um obsessor do lado, logo me disse: mas a pureza é dentro, não é fora. E eu já fiquei calado e deixei falar o que ele disse, porque não tem nada uma coisa a ver com outra. Então, estudando o espiritismo, nós vamos perceber que não precisamos nada de fora, a não ser naturalmente uma mesa para sentarmos. Porque todo mundo fala, espiritismo de mesa. Mas é de mesa porque a gente escreve em cima da mesa, porque come na mesa, porque a mesa é uma apetrecho que foi criada pelo homem para o seu próprio conforto. Mas eu não preciso ser médium com mesa, senão eu fico médium mesístico e eu preciso da mesa para ser médium, então se eu não tenho mesa eu não sou médium, o que é um absurdo. Eu sou médium no chiqueiro, no banheiro, no galinheiro, no palácio, na tapera, na rua, eu sou médium em qualquer lugar, não preciso da coisa. Mas muita gente precisa de implementos, porque traz no seu registro atávico ainda essas ligações vibratórias com o exterior e com dificuldades de encontrar a mediunidade interior. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, fala-nos a respeito disto, de que o problema é dentro, é uma sintonia íntima. Por isso que a mediunidade é uma coisa, um tesouro que a gente tem dentro da gente. Quando os espíritos vêm falar conosco, ou vêm nos chorar com as nossas tristezas, ou vêm rir com as nossas alegrias, é uma coisa intestina, é um amor dual, em que personalidades que se afinizam no amor se interligam. E quando é do ódio, que é a afinidade negativa, eles também vêm, e vêm nos apopar, e vêm nos achincalhar, e vêm nos zombar de nós. Então temos, para finalizar então, agora dessa vez,
temos o Livro dos Médiuns, como todo o corolário que nós aconselhamos sempre. Estudem-no. Viana de Carvalho disse que é um tratado que o médium tem que estudar a vida inteira. Estudemo-lo, claro que com obras correlatas depois, é claro, com André Luiz, Emmanuel e tantos outros, mas comecemos com Allan Kardec, porque nele reside a base. Obrigado. Vamos às perguntas. Vale perguntar que ela vai embora, porque tem horário. Né? Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre evocação. Sobre? Evocação. Evocação. Temos o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que trata da evocação. A evocação deve ser feita especializadamente. A evocação é evocação, não é imposição evocativa, que é muito diferente. Olha, eu quero falar com o senhor Bartolomeu Guimarães de Andrade e Silva e quero que ele venha, e se ele não vier, eu quebro a cara dele. Não adianta isso, porque o Espírito não dá bola. Os Espíritos interferem na nossa vida, questão 459 dos Espíritos. Pergunta de Allan Kardec. Interferem os Espíritos na nossa vida do cotidiano? Resposta, muito mais do que imaginais. A ponto de que, muitas vezes, são eles que nos dirigem. Muitas vezes nós estamos sendo dirigidos por entidades espirituais, nossos guias, nossos amigos, e nem percebemos, também por nossos obsessores. Então, a evocação, ela deve ser feita em casos especialíssimos. Há algum problema grave para poder resolver. A gente sabe que há um obsessor na casa do seu Manuel das Quintas. E sabemos lá que tem um problema lá. Não sabemos o nome dele, talvez. Só se ele deu o nome. Se ele não deu, muitas vezes não dá mesmo. Claro, ou então dá um nome fictício, que ele não tem. Ele inventa na hora, porque o Espírito não sabe cadê a identidade. Não é como a gente que é. Daqui a pouco nós não vamos ser mais nome. Reinaldo Leite, vamos ser número. SIC número tal, RG número tal. Porque a gente vai virando número. Porque o computador vem vindo aí cada vez mais nos integrando no campo da maquinaria, da eletrônica. Mas no mundo espiritual também, eles não ligam para nomes nem nada. Mas então, como fazer a evocação do obsessor num trabalho de auxílio e fraternidade, dito desobsessão? Como fazer isso? Quando a equipe é especializada, e tem que ser um trabalho especializado, a portas fechadas, em lugar adrede preparado, e com médiums já preparados, especializados no assunto. Não é qualquer médium que deve se meter a fazer desobsessão, que é uma coisa perigosa. É um trabalho especializado, então, daí porque o médium tem que ser especializado, conhecedor, preparado durante o dia inteiro, ele se prepara para aquela hora. Pode-se fazer a evocação. Natural que não é o cotidiano, todo dia nós vamos ter um para chamar. Claro que no trabalho de desobsessão, que ele tem uma regularidade, toda quarta-feira, trabalho de desobsessão, das 8 às 9 horas da noite, os espíritos que trabalham no setor, claro que já vão trazer os obsessores possíveis, as entidades possíveis para a comunicabilidade, não precisa fazer evocação nenhuma. Mas num caso especial, o senhor Manuel da Quintas vem aí e implora, pelo amor de Deus, está acontecendo, está caindo objeto na minha casa, caiu o telhado na cabeça de todo mundo, um dia vai matar, pegou fogo, há combustão espontânea no ambiente, a minha filha ficou obsediada, começou a dar ataque, ficou pelada, arrancou a roupa, tudo mais e tal, defecou em público, cuspiu, vomitou, fez miséria e tal. Vamos tentar falar com esse obsessor. Então, em nome de Jesus Todo-Poderoso, em nome de Deus Todo-Poderoso, como diz Allan Kardec, nós chamemos o espírito lá que está residindo lá na casa do seu Manuel das Quintas, se for possível, permitido por Jesus, que ele venha e mentalizemos a casa. Falemos do endereço, rua tal, número tanto. Porque os espíritos não sabem tudo. Não é porque, não precisa perguntar nada para os espíritos, é que nem o negócio da oração. Para que eu preciso orar se Deus sabe tudo o que eu preciso? Mas quem não sabe sou eu, e eu preciso me sintonizar com ele, porque ele sintoniza comigo e tudo bem. Mas a minha função é me sintonizar, daí porque eu tenho que orar eu, e não ele, porque ele está fazendo a função dele. Então, na sintonia vibratória da evocação, em casos especialíssimos e não tenhamos curiosidade, olha, uma coisa fantástica para se estudar sobre a problemática da evocação é o 25º capítulo do Livro dos Médiuns e todo o livro O Céu e o Inferno. As comunicações ali são fantásticas. E se vocês querem, é um livro que ninguém vai falar, espírita quase estuda. Eu conheço vários espíritas que leem a Gênese e leem obras póstumas, ou leem O Céu e o Inferno, que dizem, brincando, e com uma certa percentagem de acerto, alguns espíritas, que é o Código Penal Espírita, que ali sabe que o céu e o inferno está ali. Ou, você escolhe, ou vai para o inferno ou vai para o céu. E por isso daí o título que vem como uma questão apenas simbológica. E pode-se fazer a sintonização evocativa